Lin Yu fica curioso sobre outra coisa completamente diferente. Querendo entender mais sobre esse lugar, ele pergunta ao operador do elevador o que exatamente seria essa tal associação do outro mundo. O fantasma explica que os membros da sociedade do outro mundo são os moradores mais privilegiados de toda Ottervoro e Boarding House. Em outras palavras, eles estão muito acima dos inquilinos comuns e desfrutam de um status que os outros não conseguem alcançar com facilidade. O operador do elevador continua, dizendo que os convidados privilegiados podem acessar assentos de alto nível e não precisam seguir as regras normais da pensão. Esse tipo de liberdade parece incrivelmente valioso num lugar construído sobre restrições mortais. Lin Yu entra em reflexão assim que ouve isso. Se realmente virar um membro do outro mundo oferece tanto privilégio assim, então encontrar uma forma de entrar pode ser muito mais importante do que parecia no começo. Infelizmente, o operador do elevador só consegue fornecer informações limitadas. Ele admite que é apenas um fantasma de baixo nível e não conhece os detalhes mais profundos sobre como alguém pode realmente conseguir esse tipo de filiação. Mesmo com essa falta de informação, Lin Yu já está convencido de uma coisa. Tornar-se um convidado privilegiado pode ser uma grande virada nessa missão, e conquistar esse status talvez se torne um dos objetivos mais importantes dele. Por fim, as portas do elevador se abrem com um som metálico e frio. O fantasma anuncia que os passageiros chegaram ao terceiro andar, encerrando esse trajeto tenso de um jeito nada tranquilo. Já do lado de fora, o protagonista manda o Ghost Cook ir embora por enquanto. O cozinheiro obedece na mesma hora e desaparece no ar, sumindo tão de repente quanto tinha aparecido. Lin Yu entra no centro imobiliário e observa em silêncio a cena diante dele. Ele analisa com cuidado as áreas de trabalho, a disposição do lugar e o pequeno número de clientes presentes ali dentro. O jovem logo decide que provavelmente vai valer a pena verificar o departamento de informações mais tarde. Mas, antes de olhar isso, ele planeja acertar suas contas primeiro e resolver a questão mais imediata. Lin Yu observa com atenção os fantasmas que trabalham no departamento de pagamento. Depois de analisá-los, percebe que eles são apenas fantasmas de primeiro nível e parecem mais fracos do que o contador que ele encontrou antes no hotel do submundo. A partir dessa comparação, o protagonista chega a uma conclusão bem razoável. Fantasmas de nível realmente alto provavelmente nem ficam nesse andar, e é muito mais provável que estejam em algum lugar mais acima no prédio. Lin Yu vai até o atendente fantasma sem hesitar, coloca seu cartão de morador na frente dele e diz calmamente que veio pagar o quarto. O tom dele é firme e direto, como se esse lugar assustador fosse nada mais que uma recepção comum. O fantasma pega o cartão da mão do jovem com relutância, claramente sem esperar muita coisa dele à primeira vista. Mesmo assim, força uma recepção travada e dá as boas-vindas a Lin Yu como o mais novo morador da pensão. Depois de verificar o cartão, o fantasma revela o valor total devido. O custo completo do quarto, das contas e da manutenção chega a 3.000 menin, um número dito de forma tão seca que soa menos como uma cobrança e mais como uma ameaça. Ao ouvir esse valor, Lin Yu percebe na hora que os preços ali são muito mais altos do que eram no hotel do submundo. Até mesmo num mundo fantasmagórico, esse lugar claramente cobra num nível absurdo. Então, o fantasma acrescenta outra condição com uma voz fria e sem emoção. Um depósito de pelo menos 500 WAN precisa ser pago antes do toque de recolher começar, enquanto o restante do dinheiro pode ser quitado dentro dos próximos 3 dias. As consequências por não pagar são assustadoramente diretas. A carne, o sangue e a alma do inquilino serão todos levados. Mas o que surpreende ainda mais o fantasma é a reação de Lin Yu. O jovem continua completamente calmo, sem mostrar medo nenhum, e o fantasma assume que ele deve ser um morador recém-chegado que simplesmente não tem como pagar essa cobrança. Com base nessa suposição, o fantasma aconselha ele a ir até o centro de informações e procurar um trabalho. Para ele, esse parece ser o único caminho realista que sobrou para alguém na situação de Lin Yu. Quando Lin Yu não vai imediatamente nessa direção, o fantasma de repente levanta a voz e começa a gritar com ele. A paciência some na hora, e a atitude dele fica dura e agressiva. Lin Yu tenta explicar que na verdade tem dinheiro, mas o fantasma ou não consegue entendê-lo, ou simplesmente se recusa a ouvir.
Em vez disso, continua insistindo para que ele vá logo ao centro de informações. Mesmo diante desse tratamento grosseiro, Lin Yu decide não revelar sua força real. Ele não tem a menor intenção de se expor sem necessidade por uma coisa tão pequena, principalmente num lugar onde ainda faz diferença esconder suas cartas. Então, em vez disso, o protagonista responde num tom controlado, mais afiado. Ele diz que está insatisfeito com o atendimento e deixa claro que funcionários não deveriam gritar com clientes VIP que vieram pagar suas contas. O fantasma imediatamente debocha dessa fala e diz a Lin Yu que ele não é cliente VIP coisa nenhuma. Aos olhos dele, Lin Yu é só mais um novo morador pobre sem nada no cartão, e com malícia escancarada, ele diz que espera que o jovem acabe virando prato no restaurante antes do fim da noite. Lin Yu não perde tempo discutindo mais. Ele apenas diz ao atendente que é totalmente capaz de pagar, então joga maços grossos de notas novas em cima do balcão diante dele. O fantasma solta um grito alto de choque no instante em que vê o dinheiro. Ele claramente nunca imaginou que esse jovem estivesse carregando uma quantia tão grande de moeda cheia de pura energia e... Com total calma, o protagonista informa ao atendente atordoado que há 100.000 ienes sobre o balcão. Ele fala isso com tanta naturalidade que essa quantia gigantesca quase soa comum saindo da boca dele. Então, Lin Yu pede que esse dinheiro seja adicionado ao seu depósito. O tom do fantasma muda na mesma hora, ficando caloroso, animado e respeitoso. Ele recolhe o dinheiro com alegria e imediatamente passa a chamar o protagonista de cliente VIP. Lin Yu abaixa o olhar e verifica seu cartão mais uma vez com cuidado. Como esperado, o saldo é atualizado na hora, confirmando que o depósito foi creditado sem demora. Com isso resolvido, o jovem se vira e começa a sair. Atrás dele, o atendente fantasma o chama às pressas com uma voz suplicante, implorando para que ele não denuncie esse incidente aos superiores. Lin Yu responde que não tem tempo para se incomodar com uma coisa dessas. Ao ouvir isso, o fantasma fica visivelmente aliviado, agradece repetidas vezes e se curva tanto que quase se dobra ao meio. O jovem caminha sozinho pelo corredor deserto, com seus passos ecoando de leve no espaço vazio. Por enquanto, ele ainda não sabe exatamente o que fazer em seguida, já que a tarefa básica do jogo já foi concluída. Então, Lin Yu se lembra de algo importante: ainda deve haver outros 2 jogadores dentro desse jogo. Com isso em mente, ele decide descobrir quem eles são e com que tipo de pessoas pode estar lidando. Logo, uma porta se abre, e um homem de aparência séria sai para encarar o protagonista. À primeira vista, Lin Yu percebe algo incomum nele de imediato: o homem parece viver numa estranha simbiose com um fantasma. Lin Yu observa o homem com mais atenção e rapidamente percebe que ele é um caçador de nível 4. Depois de analisá-lo, Lin Yu pergunta se aquele andar é considerado seguro. O caçador enfia a mão no bolso, tira um pequeno pacote e responde calmamente que esse andar é seguro o bastante. O jeito dele é casual, mas ainda existe uma certa cautela na forma como fala. Enquanto fala, o homem abre o pacote e tira pequenos pedaços de carne. Em seguida, começa a alimentá-los para o fantasma preso à sua mão, como se essa rotina estranha e perturbadora fosse algo com que ele já se acostumou há muito tempo. Ao ver isso, Lin Yu entende rapidamente o arranjo. Sangue e carne frescos claramente são o preço que o caçador precisa continuar pagando para manter seu contrato com aquele fantasma. Então, o caçador olha de novo para o protagonista e pergunta como ele conseguiu chegar ali. Lin Yu responde de forma simples e direta, dizendo que subiu de elevador. Lin Yu continua explicando que é um fantasma cruel no elevador. Mesmo quando a tarifa já foi paga, aquela coisa ainda tenta arrumar briga e sempre acha alguma desculpa para causar problema. Ao ouvir isso, o caçador diz que a escada não é melhor. Segundo ele, esse caminho também é perigoso, cheio de fantasmas maliciosos e armadilhas mortais que podem matar facilmente qualquer um mais descuidado. Então, o homem comenta que qualquer um que queira viver com conforto na Sotervoro e Boarding House precisaria de uma quantidade enorme de dinheiro. Num lugar desses, sobreviver custa caro antes de qualquer outra coisa. Lin Yu diz a ele que acabou de sair do centro de pagamento e descobriu as regras dali.
Para evitar punições, o caçador precisa colocar pelo menos 500 yuan no cartão hoje e depois pagar o valor total dentro de 3 dias. O caçador responde sem muita preocupação. Ele diz que esse valor não é nada para ele e deixa claro que pode pagar isso sem dificuldade. Então, Lin Yu sugere que eles vão primeiro ao centro de pagamento e, depois disso, explorem o andar juntos. O caçador pensa por um instante e concorda com a proposta sem objeção. Do ponto de vista do caçador, Lin Yu parece ser nada mais que um iniciante de primeiro nível. Esse mal-entendido cai perfeitamente para o protagonista, e ele não tem nenhuma intenção de corrigir isso. O caçador vai até o guichê do caixa, coloca seu cartão no balcão e diz de forma direta que quer pagar sua taxa. Os movimentos dele são experientes, como se já tivesse lidado com muitas situações assim antes. O atendente fantasma percebe Lin Yu parado atrás do caçador, e a expressão dele muda completamente no mesmo instante. O funcionário azedo e desagradável de antes de repente fica educado, atencioso e quase amigável demais. Com um sorriso enorme estampado no rosto, o atendente cumprimenta o novo cliente e pergunta num tom respeitoso quanto ele gostaria de adicionar à conta. O contraste no comportamento dele é quase cômico. O caçador diz que não tem interesse em perder tempo com quantias pequenas. Sem hesitar, ele joga 3.000 em várias moedas sobre o balcão num único movimento limpo. O fantasma inspeciona o dinheiro cuidadosamente, peça por peça, claramente encantado com o que sente. A pureza da energia contida na moeda o agrada tanto que suas mãos quase tremem de ganância. Depois de terminar o pagamento, o caçador volta sua atenção para Lin Yu com certa preocupação. Ele diz que tem dinheiro sobrando e fala que, se surgir algum problema com pagamentos, Lin Yu pode procurá-lo para receber ajuda. Nesse momento, o protagonista se lembra da identidade do homem. O nome dele é Bill, e Lin Yu já o tinha visto antes na feira. Bill, porém, não consegue reconhecer Lin Yu de jeito nenhum, já que naquela ocasião ele estava usando uma máscara anônima. Bill comenta casualmente que, na feira, encontrou um jogador de alto nível que exigiu um presente de um guan. Ao ouvir isso, Lin Yu fica secretamente satisfeito por Bill ainda não fazer ideia de quem ele realmente é. Então, Bill pergunta o nome do protagonista. Lin Yu percebe na hora que não pode revelar nem seu nome verdadeiro nem o apelido imperor, então, após uma breve pausa, ele simplesmente diz para Bill chamá-lo de brother. Bill está num humor incrivelmente animado e parece energizado com a situação. Com um sorriso no rosto, ele diz que agora os dois já estão juntos e sugere com entusiasmo que saiam para fazer um reconhecimento. Os dois jogadores entram lado a lado no centro de informações. Dentro da sala, incontáveis telas brilham com todo tipo de dados, avisos e informações mudando o tempo todo, dando ao lugar uma atmosfera movimentada, mas ao mesmo tempo inquietante. Enquanto olham ao redor, os jovens percebem um administrador fantasma sentado na sala. Ele está dormindo bem na mesa, roncando alto o bastante para encher o ambiente com um tipo de som assustador quase absurdo. Ao ver tudo isso, Lin Yu entende com mais clareza do que nunca que está numa posição privilegiada. Jogadores comuns teriam que vender seus itens ou aceitar trabalho dos fantasmas só para ganhar dinheiro suficiente para sobreviver ali. Bill compartilha da mesma linha de pensamento e diz que trabalhar para fantasmas é perigoso para os jogadores. Ele fica genuinamente aliviado por nenhum dos dois estar numa situação em que precise depender de empregos tão arriscados. Depois de um momento, Bill sugere descer para o primeiro andar. Eles não têm comida em mãos, e mais cedo ou mais tarde vão precisar gastar dinheiro com a comida e a água locais disponíveis na pensão. Lin Yu concorda com a ideia e diz que usar o elevador seria a opção mais conveniente. Levando em conta o tamanho do prédio e as regras estranhas dali, pegar o caminho mais rápido faz mais sentido por enquanto. Bill diz que as moedas que ele carrega são todas de valor alto, o que deixa tudo meio complicado ali. Ele realmente duvida que um caixa-fantasma desse lugar seria honesto bastante, ou sequer estaria disposto a dar o troco certo. Os dois jogadores entram juntos no elevador. Lin Yu cumprimenta calmamente o operador fantasma do elevador e lembra a ele que tanto ele quanto seu companheiro devem andar de graça. Ao ver essa troca, Bill fica visivelmente chocado com a reação imediata do fantasma à presença de Lin Yu. Bill não consegue entender o que está vendo.
Ele realmente não faz ideia de como um jogador de alto escalão como Lin Yu conseguiu domar, ou pelo menos reprimir, um fantasma tão cruel de forma tão completa. Depois de observar em silêncio o comportamento do fantasma, Bill começa a analisar a situação na cabeça dele. Ele chega à conclusão de que Lin Yu ou está escondendo sua verdadeira força de propósito, ou possui alguma arma aterrorizante poderosa o bastante para manter os fantasmas sob controle. O elevador leva os dois até o primeiro andar do prédio. Assim que saem, eles pretendem procurar uma mercearia, mas no caminho passam por um parquinho onde mães fantasmas brincam com seus filhos fantasmas feios e perturbadores, criando uma cena profundamente bizarra. Os jogadores continuam pelo corredor enquanto vários fantasmas viram a cabeça e encaram os dois com curiosidade escancarada. Lin Yu permanece calmo, acreditando que, desde que ninguém os provoque de propósito, os fantasmas ainda devem continuar limitados pelas regras do jogo. Lin Yu observa as várias lojas e balcões de serviço espalhados pelo térreo, absorvendo a disposição do lugar enquanto caminha. Não demora para ele perceber algo importante. Mesmo estando no andar térreo, não existe nenhuma saída visível levando para a rua. Os jogadores entram no supermercado mais próximo que conseguem encontrar. Na entrada, uma garota fantasma os recebe com um sorriso caloroso e convida os clientes educadamente a entrar, embora essa simpatia pareça um pouco artificial demais. No instante em que entra, Lin Yu quase perde a capacidade de respirar normalmente. Ele precisa cobrir o nariz porque a loja inteira está cheia de um fedor nauseante de energia e podre. Bill fica furioso na mesma hora tanto com a péssima qualidade dos produtos quanto com os preços absurdos, mas mesmo assim coloca itens no carrinho porque, na visão dele, eles não têm escolha de verdade. Se a comida é ruim, a água é ainda pior. Depois de conferir, Bill comenta com nojo que até a água de um pântano seria mais limpa do que aquilo que a loja está tentando vender para eles. Confuso, Bill pergunta ao protagonista por que ele não está comprando absolutamente nada. Lin Yu diz calmamente ao novo companheiro que ainda não está com pressa e prefere esperar antes de agir. Bill decide que vai voltar para o quarto por enquanto. Já Lin Yu escolhe permanecer no primeiro andar porque ainda quer explorar a área ao redor com mais cuidado. Bill assume que o protagonista está se segurando porque não tem dinheiro suficiente para comprar comida. Então, num tom surpreendentemente generoso, ele diz a Lin Yu para ir ao quarto dele se precisar de qualquer coisa. Assim que Bill vai embora, Lin Yu finalmente fica sozinho. Na mesma hora, ele volta sua atenção para uma mercearia de elite que fica ali perto, querendo ver se o lugar oferece algo muito melhor do que o supermercado miserável de baixo. O protagonista entra em outro elevador e percebe imediatamente que há algo diferente. Diante dele está um fantasma de elevador completamente diferente, um que não demonstra agressividade nenhuma, e por essa reação Lin Yu conclui que o fantasma do outro elevador já deve ter avisado esse sobre ele. Lin Yu sobe até o próximo andar e sai assim que as portas se abrem. No momento em que chega, ele observa em silêncio os fantasmas ricos e bem vestidos ao redor, notando como a atmosfera é diferente em comparação com os andares de baixo. Depois de olhar o ambiente elegante, Lin Yu acha que esse andar até que não é nada mal. Então, ele segue para uma loja perto da entrada, onde consultores fantasmas já estão de prontidão como funcionários de alto nível esperando clientes. Uma atendente fantasma cumprimenta o protagonista educadamente e explica as regras da loja. Ela informa que o estabelecimento funciona apenas com sistema de membros e não atende moradores comuns. Lin Yu pergunta calmamente quanto custaria uma filiação da loja. A fantasma explica que a associação não é comprada diretamente da forma comum, mas concedida automaticamente assim que o saldo do cartão do morador atinge certa quantia. Ao ouvir isso, o protagonista entrega seu cartão imediatamente e pede para ela verificar o saldo. No instante em que a fantasma vê o valor no cartão, fica visivelmente chocada com a riqueza do jovem. A atitude dela fica ainda mais respeitosa enquanto convida para entrar, explicando que ele já se qualifica como membro. Lin Yu olha para as prateleiras cheias de produtos realmente de alta qualidade e não consegue deixar de pensar em Bill, percebendo que a comida que Bill comprou antes poderia muito bem ser jogada direto no lixo. Nesse momento, o sistema monetário envia um novo aviso ao protagonista.
Ele diz que Lin Yu precisa continuar completando tarefas, e desta vez, precisa fazer 3 compras separadas com um total combinado acima de 100.000 Lin Yu começa a encher o carrinho com produtos de primeira linha sem a menor hesitação. Conforme a pilha vai crescendo, os fantasmas da loja logo percebem que ele está escolhendo de propósito os itens mais caros de cada categoria. Quando o protagonista finalmente chega ao caixa e paga, ele se surpreende com o resultado. Mesmo depois de comprar toda aquela mercadoria premium, o total chega a apenas 60.000 yuan, muito menos do que a missão do sistema exige. Nessa hora, um pequeno fantasma se aproxima de Lin Yu e o cumprimenta educadamente. Ele se apresenta como gerente da loja, falando com o cuidado de alguém que já entendeu que esse cliente não é um visitante comum. O gerente diz ao protagonista que a loja gostaria de oferecer a ele um pequeno presente em agradecimento pela compra. Enquanto Lin Yu observa, 2 carregadores entram com cuidado trazendo uma caixa enorme para dentro da sala e a colocam ali perto. O gerente explica que a caixa contém um conjunto caro de utensílios de mesa, algo muito difícil de conseguir porque é reservado exclusivamente para membros do clube. Nesse mesmo instante, o sistema monetário informa ao protagonista que uma arma de segunda categoria foi detectada escondida entre os pratos. Então, o sistema faz uma pergunta direta: ele quer vincular a faca de cozinha dentro daquele conjunto à sua criatura fantasmagórica. A sugestão surge de forma tão natural que Lin Yu mal precisa pensar. Lin Yu aceita a proposta do sistema monetário sem hesitar. No mesmo instante, o Ghost Cook aparece atrás dele do nada, materializando-se de forma tão repentina que até o ar ao redor parece ficar mais pesado. O chefe pega a nova faca de cozinha e imediatamente mostra que gostou dela. Ele diz a Lin Yu que é uma lâmina excelente, uma peça fina que parece perfeitamente equilibrada e confortável na mão. Depois de pegar a faca de cozinha, o Ghost Cook desaparece no ar tão de repente quanto surgiu. Enquanto isso, o gerente observa em silêncio a aura ao redor do protagonista, claramente percebendo que há muito mais nesse jovem do que aparenta. O gerente agradece calorosamente ao protagonista por fazer uma compra tão grande e então oferece um serviço extra. Ele pergunta se Lin Yu gostaria que a loja entregasse todas as compras diretamente no quarto dele. Sem esperar resposta, o gerente fantasma se vira para os carregadores e ordena com firmeza que tomem extremo cuidado. Ele enfatiza que os produtos precisam ser transportados corretamente e não podem ser danificados de forma alguma. Então, Lin Yu decide perguntar algo mais importante. Ele olha para o gerente e pergunta como alguém pode se tornar membro do Otherworld, ou até ir além e entrar para o Council of the Otherworld. O gerente fantasma fica visivelmente assustado com essa pergunta. Num tom cheio de surpresa, ele diz que, até hoje, nenhum humano jamais conseguiu entrar com sucesso no Council of the Otherworld. Lin Yu reflete em silêncio sobre a missão do sistema e chega rapidamente a uma conclusão. Se quiser completá-la com eficiência, talvez precise subir para um nível ou status mais alto, onde gastar grandes quantias de dinheiro fique mais fácil. O gerente admite que não sabe como alguém poderia realmente se tornar membro do conselho. Ainda assim, ele diz que possui algumas informações sobre como uma pessoa poderia se tornar membro do próprio Otherworld. O fantasma explica que essas condições são muito mais exigentes do que os simples requisitos de associação da loja de luxo dele. Em outras palavras, entrar nesse círculo está em um nível completamente diferente. O gerente continua dizendo que, não importa qual caminho o candidato escolha, todo candidato precisa pagar uma taxa de adesão de 15.000. Lin Yu responde sem a menor preocupação, deixando claro que uma condição dessas nunca foi um problema para ele. Vendo que Lin Yu está falando sério, o gerente compartilha um método conhecido para conseguir a filiação ao Otherworld. Segundo ele, o candidato primeiro precisa fazer uma grande contribuição para os assuntos públicos dentro dessa sociedade estranha. Lin Yu imediatamente aponta o problema desse método no caso dele. Ele só tem 3 dias antes de precisar deixar a missão, o que é tempo de menos, e em resposta o fantasma menciona outra rota possível envolvendo votos dos moradores. Então, Lin Yu também descobre um terceiro método. Se mais de 10 membros do Otherworld, ou pelo menos 3 membros do conselho, recomendarem pessoalmente um candidato, essa pessoa pode ser aceita como membro pleno.
Depois de ouvir todas essas informações valiosas, Lin Yu agradece ao gerente da loja e casualmente entrega a ele uma nota de 51. O gesto é suave e natural, mas o significado por trás disso é óbvio bastante. Enquanto sai, Lin Yu já está formando um plano na mente. Ele pretende usar dinheiro para influenciar as pessoas do conselho e de algum jeito forçar sua ascensão, então agradece ao gerente mais uma vez antes de deixar a loja. De volta ao elevador, o protagonista relaxa numa cadeira improvisada formada pelos tentáculos do fantasma do elevador. Sentado ali num conforto sinistro, ele se pergunta em silêncio se, desta vez também, o dinheiro vai ser suficiente para resolver tudo à sua frente. Quando o elevador chega ao andar dele e as portas se abrem, Lin Yu imediatamente percebe algo novo. Ao lado de Bill está um jovem desconhecido que ele nunca viu antes. O protagonista entende rapidamente que esse deve ser o terceiro jogador. Com um único olhar, ele julga que o novato tem pouquíssima experiência, com base na consciência espiritual do homem, ele nem chegou a 1/10 da força de um caçador de primeiro nível. Lin Yu percebe na hora o quão ruim essa situação é. Para um iniciante tão fraco, sobreviver sozinho a uma missão dessas seria incrivelmente difícil, e talvez quase impossível. Bill olha para o protagonista e pergunta por que ele acabou voltando para o andar deles de novo. O tom dele é mais curioso do que hostil, mas fica claro que ele quer uma explicação. Lin Yu explica calmamente que foi até a loja para reunir informações e que agora está a caminho do centro imobiliário para conferir tudo de novo. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda pretende verificar as regras e os detalhes com os próprios olhos. Bill presume que o protagonista simplesmente não tem dinheiro suficiente em mãos. Por causa disso, ele naturalmente acha que Lin Yu está indo ao centro imobiliário procurar trabalho e ganhar o bastante para sobreviver pelos próximos dias. Então, Bill apresenta Lin Yu a um novo jogador que está ao lado dele, um jovem chamado Nili. Ele explica que Nili só entrou no jogo 2 vezes até agora e ainda nem se tornou um caçador. Lin Yu lança um olhar para Nili e se pergunta em silêncio se Bill também está planejando bancar os custos de hospedagem do novato. Num lugar desses, até um abrigo básico tem um preço perigoso. Bill explica rapidamente a situação. Nili está completamente sem dinheiro agora, então ele pretende levá-lo ao centro de informações e ajudá-lo a arrumar um trabalho antes que as coisas piorem ainda mais. Lin Yu observa Nili com um pouco mais de atenção e chega a uma conclusão dura, mas sincera. Se esse novato continuar se escondendo atrás dos outros em vez de ficar mais forte por conta própria, então mais cedo ou mais tarde ele ou vai desabar em lágrimas em algum jogo futuro, ou vai morrer de vez. Depois dessa breve conversa, Lin Yu se despede dos dois jogadores e segue em direção ao centro imobiliário. Ele pretende resolver a questão da filiação ao Conselho do Otterworld o mais rápido possível. O protagonista avança rápido pelo corredor, quase começando a correr. Enquanto segue em frente, ele continua pensando que precisa aproveitar ao máximo cada vantagem e cada pedacinho de poder que tem se quiser alcançar um nível mais alto. Lin Yu entra mais uma vez no departamento imobiliário e imediatamente começa a observar os fantasmas lá dentro. Os olhos dele passam com cuidado de uma figura para outra, avaliando a atmosfera do lugar. Não demora muito para o olhar dele parar numa velha sentada lá dentro. Com apenas um olhar, ele percebe que por trás daquela aparência envelhecida existe um fantasma severo e longe de ser inofensivo. A velha cumprimenta o jovem com uma voz formal e se apresenta como a funcionária de plantão no centro imobiliário da Otterworld Boarding House. O tom dela é profissional, mas não exatamente acolhedor. Lin Yu mal presta atenção na apresentação dela e simplesmente passa direto em silêncio. A velha fantasma encara ele com surpresa visível, claramente sem estar acostumada a ser ignorada desse jeito. Sem pedir permissão, Lin Yu se senta numa cadeira confortável como se fosse o dono do lugar. Então, calmamente, ele diz à velha que quer solicitar filiação ao Conselho do Otterworld. A velha claramente fica pega de surpresa com o que ele diz. Depois de uma breve pausa, ela pede que ele espere um momento para que possa verificar o nível da contribuição dele e ver se ele ao menos se qualifica para começar o processo. Um momento depois, a fantasma pede ao protagonista uma carta de recomendação. Lin Yu imediatamente diz a ela para não ficar tão presa às regras padrão e sugere que conversem sobre outras possibilidades.
Na mesma hora, o protagonista recorre ao sistema monetário e pede que ele emita 20 notas bancárias, cada uma com valor de face de 100.000 min. Ele faz o pedido com a mesma naturalidade de quem está encomendando algo do dia a dia. A velha olha com cuidado para o dinheiro nas mãos dele e, de início, reage com desprezo. Ela diz que ele está segurando nada mais do que um montinho patético de dinheiro e lembra que, além da taxa de entrada, o candidato também precisa cumprir outras condições. Lin Yu não discute com ela. Em vez disso, simplesmente joga as notas para o alto, deixando que elas desçam flutuando uma por uma. A expressão da velha muda imediatamente quando ela sente a energia impura e poderosa vindo das notas. Um segundo depois, a velha finalmente percebe o valor impresso naquelas notas, e essa descoberta a deixa completamente maravilhada. Lin Yu diz calmamente a ela que cada nota flutuando diante dela vale 100.000 min. Em outras palavras, a contribuição do protagonista chega ao total de 2 milhões de yuan. Esse valor assustador muda instantaneamente o rumo da conversa inteira e destrói qualquer dúvida sobre o peso financeiro dele. A velha fica olhando em branco para o dinheiro flutuando pelo ar ao redor dela, quase sem conseguir processar o que está vendo. Naquele momento, ela percebe que ninguém jamais fez um pagamento adiantado tão gigantesco antes. Então, quase em pânico, a velha se levanta de um salto do sofá e começa a agarrar as notas enquanto elas caem. Ela se desculpa às pressas pela falta de atenção de antes, colocando a culpa na idade e dizendo que não olhou com o devido cuidado. Lin Yu observa a reação dela sem mudar nem um pouco a expressão, então pergunta diretamente a Fantasma se essa quantia de dinheiro basta para ele se tornar membro do clube. A Fantasma logo diz ao protagonista para não se preocupar. Ela afirma que isso pode sim ser resolvido, mas antes precisa consultar o chefe do conselho antes de tornar qualquer coisa oficial. A velha imediatamente faz uma ligação para o chefe do conselho e relata com entusiasmo que um novato apareceu oferecendo um pagamento adiantado de 2 milhões de yuan. Até mesmo pela ligação, a voz dela carrega uma animação evidente. Ela continua enfatizando que cada uma das notas é de 100.000 min e que todas estão carregadas com uma enorme quantidade de energia impura. Fica claro que ela quer garantir que ele entenda o quão valiosa essa oferta realmente é. Depois de encerrar a ligação, a Fantasma informa ao protagonista que o chefe do conselho virá encontrá-lo pessoalmente mais tarde. Segundo ela, esse encontro servirá para ajudar a avançar a entrada dele no círculo do conselho do Ottervorud. Lin Yu se lembra de que descobriu pela primeira vez o valor especial das notas de 100.000 no fórum. Pensando nisso agora, ele sente uma satisfação silenciosa ao perceber como essa informação acabou sendo tão útil num momento crítico como esse. O protagonista se recosta confortavelmente na cadeira e solta um suspiro silencioso. Para sua satisfação, todo o processo está saindo muito mais fácil e tranquilo do que ele esperava no início. Pouco tempo depois, o chefe do conselho do Ottervorud entra pessoalmente na sala. No instante em que pisa lá dentro, seus olhos afiados se fixam no protagonista e começam a examiná-lo com um olhar intenso e penetrante. O chefe do conselho vai direto até Lin Yu e diz que sua secretária já explicou as intenções do jovem. O tom dele é controlado, mas é impossível esconder a curiosidade. Com as mãos levemente trêmulas, a velha entrega o dinheiro ao chefe do conselho e pede que ele mesmo verifique o valor impresso com cuidado. Mesmo agora, ela ainda parece meio assustada, como se pudesse estar sonhando. Até aquele momento, o chefe do conselho claramente não tinha acreditado por completo no relato da velha. Mas, no instante em que confere as notas por conta própria, ele fica visivelmente chocado ao ver que cada uma realmente vale 100.000 min. Então, o chefe do conselho pergunta ao protagonista por que ele quer se tornar membro do conselho e por que está disposto a gastar uma quantia tão absurda de dinheiro para perseguir esse objetivo. Lin Yu responde calmamente e sem hesitar. Ele explica que possui dinheiro de sobra, mas ainda assim não consegue aproveitar uma estadia realmente de alto nível ali, porque serviços demais são restritos apenas aos membros do clube. Então, Lin Yu aponta diretamente para o dinheiro nas mãos do chefe do conselho e faz uma pergunta simples e direta. Ele quer saber se aquela contribuição é suficiente para cumprir a exigência. O chefe do conselho guarda o dinheiro no bolso e diz ao jovem que ele é a primeira pessoa a fazer uma contribuição na forma de doação direta.
O significado é óbvio, esse é um caso muito incomum. Exatamente nesse momento, o sistema monetário envia uma notificação ao protagonista. Ele informa que a primeira parte da tarefa foi concluída com sucesso. A velha, agora completamente convencida pela situação, comenta que eles pescaram um peixe muito grande na rede. Ela até sugere ao chefe do conselho que deveriam arrancar até a última moeda do jovem enquanto ainda podem. Então, o chefe do conselho entrega a Lin Yu um cartão de membro e se prepara para explicar os privilégios que vêm junto com o status recém-elevado dele. O tom agora está bem mais respeitoso do que antes. Ele informa ao protagonista que, a partir de hoje, os andares superiores estão liberados para ele. Além disso, ele não ficará mais preso ao toque de recolher nem a muitas das outras restrições comuns impostas aos moradores normais. Lin Yu pega o cartão da mão do fantasma. Ao mesmo tempo, o chefe do conselho o alerta com firmeza para não fazer barulho desnecessário, não abrir portas desconhecidas sem permissão e não invadir os quartos dos outros. O chefe do conselho também concede ao protagonista acesso ao 28º andar. Segundo ele, esse nível contém o quadro da pensão, além de serviços exclusivos como jogos de azar, duelos e outros entretenimentos especiais. Lin Yu agradece ao chefe do conselho pelas informações e pelo cartão. Então, depois de uma breve pausa, diz que ainda tem mais uma pergunta a fazer. O jovem pergunta diretamente quanto custaria para se tornar um representante do conselho do Tervorod. O tom dele é calmo, mas a pergunta em si muda o clima da sala. O chefe do conselho se levanta de repente e declara com voz firme que as cadeiras entre os representantes do conselho não são algo que possa ser comprado, não importa quanto dinheiro seja oferecido. O fantasma continua explicando que qualquer um que queira entrar no conselho de representantes primeiro precisa passar por uma série de testes sérios. Em outras palavras, só dinheiro não deveria ser suficiente. Lin Yu enfia a mão no bolso e puxa outra pilha enorme de notas altas. Ele as conta abertamente, quase de forma provocadora, e então pergunta se uma contribuição poderia ajudar a suavizar o caminho até esses testes. O chefe do conselho não consegue tirar os olhos do dinheiro nem por um instante. Depois de encarar aquilo por um tempo, finalmente diz ao protagonista que entrará em contato amanhã, assim que tiver negociado com os outros membros do conselho. Ao ouvir isso, Lin Yu não consegue evitar ficar esperançoso. Ele começa a pensar que, com dinheiro suficiente, talvez realmente consiga subir a alturas impressionantes nesse lugar. O protagonista agradece ao chefe do conselho com calma e confiança e diz que ficará aguardando a notícia dele. Por enquanto, isso já basta, porque a porta que ele queria abrir já começou a se mover. Lin Yu sai da sala, e a porta pesada se fecha atrás dele com uma sensação silenciosa de fim. Na mesma hora, a velha se vira para o chefe do conselho e pergunta quem ele acha que o jovem realmente é, claramente incapaz de ignorar a estranha impressão que Lin Yu deixou para trás. O chefe do conselho diz que Lin Yu carrega um cheiro um pouco parecido com o de uma Ghost Person, embora não seja exatamente igual. Ao ouvir isso, a velha dá seu próprio palpite com cautela, sugerindo que o protagonista talvez seja, na verdade, um jogador. O chefe do conselho ainda não está totalmente convencido de que Lin Yu seja um jogador. Na visão dele, é quase impossível que um jogador comum possua 2 milhões de min, ainda mais em notas tão absurdamente valiosas quanto as de 100 mil. O chefe do conselho continua dizendo que ninguém iria parar na pensão da vida após a morte por puro acaso. Além disso, aos olhos dele, o mundo dos fantasmas não tem nenhum atrativo natural nem valor real para humanos comuns. Por causa disso, o chefe do conselho começa a suspeitar de algo mais perigoso. Ele passa a achar que o protagonista pode ser um espião humano e decide que esse assunto precisa ser discutido com os outros membros do conselho o quanto antes. Enquanto isso, Lin Yu volta em direção ao seu quarto sem nenhuma pressa. Quando se aproxima, vê que o gerente da loja já entregou todas as suas compras organizadas na porta, exatamente como prometido. De repente, um grupo de fantasmas adolescentes passa correndo pelo protagonista em meio a uma explosão de animação barulhenta. Eles vão direto até as caixas empilhadas de compras e começam a pular em volta delas felizes, como crianças que encontraram um prêmio. Lin Yu logo percebe quem eles são.
Devem ser os mesmos delinquentes encrenqueiros sobre os quais Bill tinha avisado antes, embora ver aquilo pessoalmente deixe tudo ainda mais ridículo. Uma garota fantasma diz com arrogância aos outros que seguiu os carregadores o caminho inteiro, então metade de tudo que eles roubarem deve ficar com ela. Ela fala com a confiança sem vergonha de quem já está acostumada a pequenos furtos. Então, a garota sugere que eles simplesmente peguem a caixa enquanto o dono está fora. Ela ainda aponta que as regras da pensão não mencionam furto de forma explícita, como se essa brecha desse a eles todo o direito de roubar. Os fantasmas adolescentes continuam cochichando entre si, discutindo como passar pelo patamar sem serem pegos. O maior medo deles é topar com valentões mais fortes que possam atacá-los e pegar o saque antes. Bill descreveu a gangue da escadaria como algo feroz e brutal, mas agora Lynn vê a verdade com os próprios olhos. Essa suposta gangue não passa de um bando de moleques descontrolados bancando os durões porque ninguém ainda os colocou no lugar. Lynn vai andando direto até os fantasmas adolescentes sem a menor hesitação. Com uma voz calma e estável, ele pergunta o que exatamente eles acham que estão fazendo ali. A garota fantasma lança um olhar irritado para ele e diz ao protagonista que aquilo não tem nada a ver com ele. Depois, sugere friamente que ele vá embora agora, enquanto as coisas ainda estão calmas. Lin responde sem perder nem um segundo. Ele diz aos fantasmas que isso diz respeito a ele, sim, porque a caixa em volta da qual eles estão rondando com tanta ganância, por acaso, contém as coisas dele. Os fantasmas ficam claramente assustados com essa resposta. Eles não conseguem entender como alguém que consideram apenas um caçador de primeiro nível poderia ter dinheiro para comprar mercadorias tão caras. Mesmo assim, sem querer recuar, a garota fantasma estreita os olhos e exige prova. Ela pede ao protagonista que mostre evidências de que aqueles itens realmente pertencem a ele. Os outros pequenos delinquentes imediatamente ficam do lado dela e começam a falar todos ao mesmo tempo. Juntos, eles insistem em voz alta que agora a caixa é deles, como se repetir a mentira muitas vezes pudesse torná-la verdade. Os fantasmas gritam enlouquecidos e ficam pulando em volta da caixa em total bagunça, deixando a cena inteira patética e feia. Lynn não consegue deixar de pensar que a pensão não deve ter segurança nenhuma, senão esses adolescentes jamais ousariam agir com tanta cara de pau. Um instante depois, os delinquentes agarram a caixa e saem correndo em direção à escadaria, que eles claramente consideram seu próprio território. Lin vai atrás deles sem pressa nenhuma e entra diretamente na escadaria logo depois. Os delinquentes congelam de surpresa, porque nunca imaginaram que um humano ousaria entrar no que eles veem como seu território particular. A garota fantasma levanta uma pequena faca de papelaria na mão e encara o protagonista com raiva. Tentando parecer ameaçadora, ela diz que ele cometeu um erro gravíssimo ao entrar no território deles. Lin observa calmamente a escadaria ao redor e percebe a vantagem na hora. Esse lugar é silencioso, isolado e quase deserto, o que faz dele o ponto perfeito para dar uma lição em alguns valentões sem se preocupar com testemunhas ou reclamações depois. Com uma expressão quase divertida, o protagonista pergunta à garota fantasma por que ela está segurando a faca daquele jeito. Então, num tom debochado, diz que, se ela insiste tanto em carregar aquilo, poderia pelo menos usá-la para cortar umas frutas para ele. A garota fantasma perde a paciência na hora e rosna que, com essa faca, pretende picá-lo em pedacinhos. Depois disso, ela diz que vai absorver a alma dele sem deixar nada para trás. Lin simplesmente estala os dedos uma vez. No instante seguinte, o Ghost Cook aparece atrás dele vindo do nada, e os delinquentes recuam instintivamente de medo diante daquela presença repentina e opressiva. Doe puxa lentamente sua faca enorme e deixa a lâmina refletir a luz fraca do lugar. Então, convida os delinquentes a olharem bem para uma arma capaz de cortar almas, antes de avançar para o ataque sem nenhuma misericórdia. Os delinquentes ficam apavorados no momento em que ele se move. Toda a valentia deles desaba de uma vez, e eles se viram para fugir enquanto berram no topo dos pulmões para o líder vir salvá-los. Doe nem se dá ao trabalho de sair perseguindo logo de cara. Ele arremessa a faca em um fantasma que fugia, e a arma acerta as costas da criatura com força, cravando-a no chão em um único movimento brutal. Os outros dois delinquentes percebem na mesma hora que serão os próximos.
Em pânico total, eles gritam desesperados e disparam escada abaixo, tentando se esconder nos andares inferiores antes que o mesmo destino os alcance. Ao ver isso, Lin Yu decide que essa é a chance perfeita de testar a bandagem mágica do farol. Sem hesitar, ele ativa e a lança na direção dos pequenos valentões em fuga. A bandagem do farol prova ser assustadoramente eficiente. Em pouquíssimo tempo, os fugitivos ficam amarrados com firmeza, e Lin Yu desce as escadas junto com Dou para ficar diante dos delinquentes capturados. Os fantasmas presos começam imediatamente a gritar por liberdade, lutando em vão enquanto ameaçam contar tudo ao líder deles sobre o que aconteceu ali. Mesmo amarrados, ainda tentam parecer perigosos. Dou fica de pé diante dos fantasmas derrotados como um carrasco olhando para ingredientes. Ele tira uma corda e começa a se preparar para amarrá-los direito, claramente pretendendo transformar os fantasmas capturados no jantar da noite. O protagonista diz a ele que não precisa ir tão longe agora. Da última vez, comer um fantasma foi uma questão de necessidade, mas a situação atual é diferente, e Lin Yu não vê motivo para repetir isso. O cozinheiro soa genuinamente desapontado com essa resposta. Ele insiste que poderia preparar um prato com cheiro e sabor excelentes, algo perfeito para nutrir a consciência espiritual e aumentar muito a força de alguém. Dou estala a língua em arrependimento e diz que a verdadeira pena é que só existem 3 fantasmas ali, e todos são pequenos demais. Na opinião dele, não há carne nem de longe suficiente para preparar vários pratos de verdade. Nesse instante, uma enorme voz fantasmagórica ecoa pela escadaria. Uma figura gigantesca desce as escadas pisando pesado, chutando casualmente uma das caixas para o lado antes de exigir saber quem ousou encostar nos amigos dele. Lin Yu levanta os olhos e vê um fantasma gigantesco com longos cabelos verdes e uma boca sinistra cheia de dentes afiados. Ao redor dele estão vários outros fantasmas quase tão assustadores quanto, e a presença deles deixa a escadaria inteira mais fria. A garota fantasma, que até um instante atrás estava bancando a durona, se enche de alegria na mesma hora. Rindo alto, ela diz ao protagonista que agora o chefe dele chegou e, na visão dela, ele já está praticamente morto. Dou mal consegue conter a raiva que está subindo dentro dele. A fúria saindo do cozinheiro é tão intensa que Lin Yu entende imediatamente o que vai acontecer. Se for solto, Dou vai despedaçar essa gangue inteira. O cozinheiro diz ao protagonista com uma voz baixa e perigosa que já volta. Então, balança a faca, se lança para frente e se choca contra os fantasmas em um ataque violento e furioso. A luta termina quase tão rápido quanto começou. Em um tempo assustadoramente curto, Dou derruba o grupo inteiro e depois volta até Lin Yu arrastando o líder da gangue pelo chão como se fosse um saco de lixo. Lin Yu entrega ao chefe uma caixa grande e diz que comprou 2 garrafas de vinho bom junto com ingredientes de sobra. Ele fala que espera que Dou prepare uma refeição excelente com tudo isso. Lin Yu e Dou começam a subir de volta em direção ao quarto. Enquanto avançam, o protagonista espera em silêncio que ninguém repare na cena que eles estão levando de volta com eles. Infelizmente, as coisas não saem tão tranquilas assim. No corredor, eles dão de cara com fantasmas de passagem que encaram abertamente o protagonista e seu companheiro espiritual arrastando um monte de delinquentes amarrados. Lin Yu não dá muita atenção a esses curiosos e nem percebe o quanto foi claramente visto. Na cabeça dele, eles já voltaram em segurança para o próprio andar, então não existe mais muito motivo para se preocupar. O protagonista chega ao seu andar e vê diante dele um portão parecido com uma catraca. É uma barreira feita para permitir a passagem apenas de membros do clube para a área além dela. Lin Yu e Dou avançam mais fundo em direção à área dos apartamentos, ambos impressionados com a beleza, o luxo e a riqueza absurda do espaço ao redor. Até Lin Yu, que já viu bastante coisa até agora, não consegue esconder completamente a surpresa. Dou explica que deve haver algum artefato poderoso em algum lugar desse andar. Segundo ele, esse artefato expandiu o espaço interno de um jeito que claramente viola as leis normais da física. Lin Yu finalmente entra no apartamento e fica instantaneamente chocado com o luxo e a limpeza impecável ao redor dele. Até o cozinheiro parece impressionado, admitindo que ele mesmo nunca viveu antes numa residência tão cara e extravagante.
Da janela do quarto, Lin Yu conseguia ver o mundo dos fantasmas se estendendo diante dele em todo o seu esplendor sombrio e grandioso. A paisagem estranha da cidade, cheia de luzes bizarras e sombras inquietas, prendia tanto seu olhar que ele nem conseguia se afastar. Ele simplesmente ficou ali, olhando para longe, completamente absorvido pela cena, fascinado de verdade. Lin Yu olhou pela janela com ainda mais atenção, e quanto mais observava, mais uma verdade ficava clara. O mundo dos fantasmas era brutal, selvagem e completamente insano. Aqui, os fantasmas mais fracos não tinham proteção nenhuma, eram apenas presas, destinadas a serem caçadas e devoradas sem piedade pelos fantasmas mais fortes. Lin Yu refletiu em silêncio que as regras da missão claramente estavam limitando esses fantasmas. Por causa dessas restrições invisíveis, eles eram forçados a agir de forma muito mais controlada e tolerante com os jogadores humanos do que agiriam normalmente. Sem essas regras, esse lugar provavelmente seria ainda mais assustador. O pensamento dele foi interrompido de repente pela voz alta e poderosa do Imperor Of Fendu, que chamou dizendo que a mesa já estava posta. O grito veio tão de surpresa e com tanta energia que puxou Lin Yu na hora para fora dos pensamentos pesados causados pela vista lá de fora. Quando Lin Yu se virou para olhar, viu que a mesa estava coberta por uma variedade impressionante de pratos. Cada travessa parecia rica, cheirosa e muito bem preparada, e a comida estava arrumada com tanto cuidado que parecia até bonita demais para tocar. Até a louça parecia nova e cara, deixando toda a refeição com um ar ainda mais luxuoso. Lin Yu elogiou o cozinheiro com sinceridade, dizendo que esse tipo de talento finalmente tinha tido a chance de brilhar. Ele comentou que uma habilidade dessas merecia ser reconhecida, e não ficar escondida como tinha acontecido no Hotel da Vida após a morte, onde o talento do cozinheiro passou despercebido e nunca teve espaço de verdade para se destacar. O Imperor Of Fendu disse que, na visão dele, o verdadeiro problema tinha sido o cansaço e a mente fechada do dono do Hotel da Vida após a morte. Para ele, aquele dono já tinha medo dele desde o começo e, por causa disso, nunca teve coragem de dar liberdade suficiente para que ele pudesse realmente testar, criar e evoluir na cozinha. O cozinheiro explicou que suas habilidades tinham melhorado tanto porque Lin Yu havia dado a ele uma nova inspiração. Ele também agradeceu de coração por ter recebido utensílios de cozinha novinhos, dizendo que, com as ferramentas certas em mãos, suas ideias finalmente podiam virar pratos de verdade em vez de ficarem só como pensamentos soltos na cabeça. Lin Yu logo pediu para o fantasma parar de elogiá-lo tanto. Com um sorriso tranquilo, ele disse ao chefe que já o considerava um amigo, e não apenas alguém que trabalhava para ele, e o convidou para se sentar e aproveitar a refeição junto de um jeito leve e confortável. Nesse momento, um painel de informações apareceu acima da cama de Lin Yu, anunciando que todos os jogadores tinham sobrevivido com sucesso ao primeiro dia. Lin Yu chamou o sistema monetário e pediu que ele ativasse o painel de informações. Assim que ele apareceu, o painel informou que sua classificação atual ainda continuava no nível 1 de Ghost Lord, sem nenhum avanço até agora apesar de tudo que já tinha acontecido. Ao ver esse resultado, Lin Yu entendeu com mais clareza que subjugar fantasmas estava longe de ser algo simples. Era um processo difícil e complicado, que não dava para apressar de qualquer jeito. Mesmo assim, ele ainda mantinha a esperança de que, com os passos certos, conseguiria avançar para o segundo nível em pouco tempo. Mesmo pensando nisso, Lin Yu sabia que já tinha uma grande vantagem sobre a maioria das outras pessoas. Ele tinha algo que era praticamente um suprimento infinito de dinheiro e, com essa fortuna, podia continuar comprando ingredientes de energia em quantidades ilimitadas. Num lugar como esse, só os recursos já eram capazes de mudar completamente o jogo. Além de ter um enorme estoque de ingredientes, Lin Yu também tinha um aliado fantasma ao seu lado. Com dinheiro e apoio jogando a seu favor, alcançar um novo nível não parecia realmente difícil para ele. Aos olhos dele, já não era mais uma questão de possibilidade, e sim só de tempo. Lin Yu decidiu que precisava investigar a fundo os apartamentos do andar de elite. Ele planejava vasculhar a área com cuidado e descobrir quaisquer artefatos úteis, itens escondidos e materiais raros que estivessem guardados por ali. Já que ele já estava hospedado nesse andar, não tinha a menor intenção de desperdiçar essa oportunidade.
Pensando que seus suprimentos precisavam ser repostos, Lin Yu vestiu sua capa e se preparou para sair. Assim que ficou pronto, deixou o quarto sem hesitar, já planejando o que precisava comprar e quais lugares deveria visitar primeiro. Assim que Lin Yu entrou no corredor, deu de cara com Bai Ye e seu novo amigo. A visão realmente o pegou de surpresa. Ele não esperava encontrar jogadores comuns no andar de elite, então por um momento ficou sinceramente confuso sobre como os dois tinham conseguido parar ali. Bai Ye claramente ficou muito feliz ao ver Lin Yu. No instante em que os olhares dos dois se cruzaram, ele o cumprimentou de forma animada e visivelmente empolgada, perguntando como ele estava. A expressão dele era tão alegre que era impossível não perceber o quanto ele estava de bom humor. Lin Yu perguntou a Bai Ye o que exatamente tinha acontecido. Vendo como ele parecia estranhamente empolgado e animado, Lin Yu quis saber o que poderia ter deixado ele num estado tão feliz, quase triunfante, logo tão cedo. Bai Ye passou o braço pelo ombro do novo amigo num gesto caloroso e fraternal, e disse a Lin Yu que ontem eles tinham encontrado uma brecha no sistema da pensão do outro mundo. Pelo jeito como ele falou, parecia que eles tinham descoberto um pequeno tesouro escondido dentro das regras. Então Bai Ye abaixou a voz até quase um sussurro e se aproximou mais, dizendo a Lin Yu que eles tinham encontrado uma forma de contornar a regra do toque de recolher. O tom dele era secreto e empolgado, como se estivesse compartilhando algo perigoso, mas ao mesmo tempo emocionante, que só algumas poucas pessoas deveriam saber. Lin Yu ficou curioso na mesma hora sobre que método era esse de que eles estavam falando. Por um instante, ele até pensou se Bai Ye não teria descoberto alguma coisa sobre o Council of Otherworlds. Essa possibilidade passou pela cabeça dele imediatamente, fazendo com que prestasse ainda mais atenção. Bai Ye explicou que, no dia anterior, um velho fantasma que trabalhava no centro de informações tinha dado a ele um trabalho secreto de meio período. Por causa desse trabalho, ele e o amigo agora tinham acesso a um passe noturno, o que permitia que circulassem livremente mesmo depois do toque de recolher sem realmente quebrar as regras. Captain Neely também estava claramente satisfeito com esse arranjo. Ele disse que, graças a esse trabalho noturno, já tinha ganhado dinheiro suficiente para cobrir os 500 van completos exigidos no primeiro dia de estadia. Pela expressão dele, dava para ver que esse peso saindo de seus ombros o tinha deixado de ótimo humor. Lin Yu relaxou ao ouvir isso. Ficou óbvio para ele que esses novos conhecidos realmente não sabiam nada sobre o Council of Otherworlds. Mesmo assim, a conversa não tinha sido inútil. Pelo que eles disseram, ele descobriu uma informação valiosa: muitas lojas nesse lugar continuavam funcionando durante a noite. Bai Ye acrescentou com orgulho que, agora como funcionário de uma loja, podia comprar itens mágicos por um preço reduzido. Ele parecia especialmente satisfeito com esse benefício, se gabando de que os funcionários recebiam certos privilégios e descontos que os jogadores comuns só podiam invejar. Depois disso, Bai Ye se despediu de Lin Yu e explicou que eles precisavam dormir um pouco e se recuperar do turno da noite. Ele comentou que mais tarde naquele dia haveria trabalho pesado esperando por eles, e que o gerente de uma loja de elite até tinha prometido a ele um cargo melhor remunerado em breve. Lin Yu viu os jogadores irem embora com sentimentos misturados. Ele entendia que os problemas financeiros que pesavam tanto sobre eles eram preocupações com as quais ele mesmo já não precisava mais lidar. Afinal, agora possuía uma fortuna no valor de bilhões de Minbi, o bastante para fazer preocupações como aquelas parecerem muito distantes. Pouco depois, Lin Yu chegou ao centro de informações. Ao se aproximar do balcão, encontrou os gerentes fantasmas caindo de sono, com os olhos apagados de cansaço. Ele precisou se esforçar de propósito para acordá-los antes que eles realmente prestassem atenção nele. Quando o gerente finalmente focou nele, Lin Yu perguntou se era possível transferir o saldo do seu cartão original para um novo. Ele explicou que seu status já tinha sido elevado e que agora era oficialmente um membro do clube, então o cartão antigo já não era suficiente. O gerente fantasma pegou o cartão do jovem e o examinou com extremo cuidado, virando de um lado para o outro como se suspeitasse de algum engano. Ele tinha dificuldade em acreditar que alguém pudesse se tornar membro do clube em tão pouco tempo. A incredulidade no rosto dele era clara e impossível de esconder. Mesmo assim, o gerente logo começou o processo de reemitir o cartão. Enquanto trabalhava,
Perguntou a Lin Yu se havia mais alguma coisa em que pudesse ajudar, tudo isso forçando um sorriso especialmente educado no rosto e tentando ao máximo parecer simpático e atencioso. Então Lin Yu apelou diretamente ao sistema monetário. Com uma voz calma, pediu 100 notas, cada uma no valor de 10.000 won. O tom dele fazia parecer que estava pedindo algo completamente comum, apesar da quantia enorme envolvida. Um momento depois, Lin Yu entregou ao gerente uma pilha grossa de notas recém-produzidas. Daquele dinheiro irradiava uma quantidade intensa de pura energia yin, tão forte que só de segurá-lo já parecia suficiente para deixar o ar ao redor mais pesado e carregado. O gerente fantasma imediatamente abriu um sorriso ainda mais caloroso e receptivo. Ele disse que faria a recarga da conta na mesma hora e estendeu as duas mãos ansiosamente em direção ao dinheiro, com toda a sua atitude ficando visivelmente mais respeitosa no instante em que viu o que Lin Yu estava oferecendo. Mas no momento em que o gerente percebeu que estava segurando 1.000.000 de yuan inteiro, ele quase perdeu o controle. Soltou um grito agudo de choque, logo em seguida, tapou a própria boca com a mão, apavorado com a ideia de que Lin Yu pudesse denunciá-lo à gerência superior por sua reação exagerada e falta de educação. Lin Yu achou a reação do fantasma sinceramente divertida. Ainda assim, mantendo a expressão séria, falou num tom firme para o gerente se apressar e fazer logo a recarga da conta, porque ele estava sem tempo. O contraste entre a calma na voz dele e o pânico do fantasma deixava a cena ainda mais absurda. Enquanto observava o fantasma com atenção, um pensamento voltou à mente de Lin Yu mais uma vez. Nesse enorme, sombrio e impiedoso mundo dos fantasmas, fantasmas pequenos e facilmente ofendidos como esse não passavam de formigas. Faziam escândalo por qualquer coisinha, mas eram quase insignificantes diante do horror muito maior desse lugar. Mais tarde, Lin Yu já estava dentro de um mercado de alto padrão, enchendo o carrinho devagar e com calma com produtos caros, um após o outro. Ele se movia sem o menor sinal de hesitação, enquanto o gerente da loja ficava por perto, observando cada escolha dele com atenção e curiosidade crescente. Na hora de pagar, Lin Yu entregou seu novo cartão. O gerente bateu o olho nele e ficou visivelmente chocado, incapaz de acreditar que aquele jovem diante dele era realmente um membro do Clube of Otherworlds. O espanto no rosto do fantasma foi imediato e impossível de ignorar. Recuperando-se da surpresa, o fantasma disse com respeito a Lin Yu que havia um restaurante giratório nos andares superiores, feito especialmente para convidados distintos como ele. Ele recomendou fortemente que Lin Yu fosse visitá-lo, falando como se um lugar daqueles combinasse perfeitamente com alguém do seu status. Lin Yu entendeu na mesma hora que esse restaurante estava em um nível muito acima dos estabelecimentos comuns. Quanto mais pensava nisso, mais certeza tinha de que realmente deveria ir até lá. Um lugar recomendado com tanto cuidado pelo gerente provavelmente valia a pena conhecer pessoalmente. O gerente da loja ainda acrescentou que seu primo trabalhava justamente naquele restaurante. Ele se ofereceu com entusiasmo para entrar em contato com ele antes e pedir que desse um desconto a Lin Yu, claramente esperando fazer algo útil e deixar uma boa impressão. Lin Yu disse ao gerente para não se incomodar com isso. Falou de forma direta que descontos não lhe interessavam e que ele estava perfeitamente disposto a pagar o preço cheio. Para ele, economizar um pouco importava muito menos do que simplesmente aproveitar a experiência sem complicação desnecessária. Essa resposta estava completamente além da compreensão do fantasma. Aos olhos dele, os clientes humanos estavam sempre correndo atrás de descontos, bônus e promoções especiais. Alguém que dissesse abertamente que não ligava para nada disso parecia estranho, quase inacreditável, para ele.